O Frente a Frente com a Grazi desta semana vai ser com uma pessoa que sofre de uma doença muito triste, que causa muita dor, né? A fibromialgia. A Nara Duarte, ela vai falar um pouco sobre a doença e sobre essa luta, né, pelos direitos de quem tem essa doença, porque é considerado um portador de uma doença física, né, Nara? Bom dia, me chamo Nara Duarte, tenho a deficiência da fibromialgia e estou aqui para colaborar com todas as mulheres que passam por essa dificuldade, que é ter essa deficiência não visível, oculta. Nara, há quanto tempo você descobriu que é portadora da fibromialgia? Grazi, eu descobri, tá com mais ou menos um ano, vai fazer um ano. Agora, para chegar até lá, passei 2 anos e meio. 2 anos e meio para poder descobrir. E como é que chega esse diagnóstico, né, dessa doença? Que, pelo que você estava relatando aqui, ela estava aqui relatando em off, né, o quanto o corpo dói, né? Exato. Quais os membros que ela mais afeta. Exato. Ela não tem escolha, não tem escolha. Ela afeta todas as nossas articulações, tá entendendo? Não é algo que é exatamente naquele local para dizer, eu tenho fibromialgia porque eu tô com uma dor no ombro. Não. Ela é uma doença que ela anda. Hoje eu posso amanhecer com uma dor no punho, ou no corpo todo, ou no meu couro cabeludo. É um tipo de deficiência que ela não escolhe aquele local físico. Agora, claro que, como no meu caso, além da fibromialgia, eu tenho artrose no quadril, né? Algo que depende de futuramente colocar uma prótese. Então, quando ela vem, a crise vem pesada, então ela afeta aquele local onde mais tem alguma inflamação, você está entendendo? Como eu tenho artrose, é o local que mais dói na minha perna. Tem momentos que eu tenho que usar moletas, tem dias que eu não ando, tem dias que eu não sento, por causa da artrose no meu quadril. Então, quando vem a crise, ela ataca mais ali, você está entendendo? Digamos, teve um dia que eu extraí o dente, e a doutora Cristiane, que eu gosto demais dela, disse, Nara, você está tomando tantos remédios para dor que eu não vou nem precisar passar para o seu dente. Mas eu passei 30 dias com esse dente doendo, para você ter uma ideia. Ela ficou besta, ela disse, Nara, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas devido à fibromialgia, uma dor normal que você sinta, eu sinto 10 vezes mais do que em outra pessoa. Você está entendendo como é? Nara, como foi feito esse diagnóstico, né, da fibromialgia? Como você chegou ao exato diagnóstico? Existe algum exame que detecta essa doença? Como foi que você descobriu? Não, exame clínico não existe. Mas eles têm que ser feitos para que a fibromialgia, para que as outras doenças sejam descartadas, para após todos os exames que eu passei por ele, exame de sangue clínico, exame ressonância, raio-x, tudo a gente vai fazendo por etapas, né? Que na verdade nem eu imaginava que tinha fibromialgia, entendeu? Quando eu cheguei para um médico para conversar com ele, para relatar sobre o meu problema na perna, da artrose, no meu fêmur, foi depois disso que eu comecei a sentir as dores em outras regiões. Foi quando nós chegamos nesse diagnóstico, mas aí é descartado todos os exames clínicos para poder chegar para o reumatologista, e o reumatologista vai fazer o exame físico. Mas após isso tem que ser descartado todos os exames laboratoriais e clínicos. O que pode, assim, você que vem estudando muito sobre essa doença, inclusive vem dando aí dicas na internet, né? O que pode desencadear a fibromialgia? Um choque emocional muito grande, você pode ter uma notícia de um falecimento de alguém, um estresse muito grande, uma preocupação, como por exemplo no meu caso, que desencadeou a fibromialgia, foi a preocupação tão grande sem saber o que eu tinha na minha perna, no meu fêmur. Eu cheguei a ficar sem andar, sem sentar, eu não sentava, tá entendendo? Eu tive que usar muletas, eu engordei 20 quilos por causa do corticoide. Então tudo isso vai mexendo com o nosso emocional. Então o que pode desencadear é uma notícia muito forte e você já ter por trás também um histórico familiar. Nara, como uma pessoa leiga nesse assunto, né, de fibromialgia, porque assim, pode ser uma doença até antiga, mas ela vem assim propagando nas redes sociais, né, de uns tempos para cá, né? Qual é o ponto de gatilho dessa doença?
o ponto de gatilho dela é a fadiga. A fadiga é algo assim insuportável. Você pensa que você, no meu caso, né, falando de mim, né, como foi que eu me senti, eu acredito que com muitas mulheres que eu converso assim em off e a gente troca muita ideia e assim o que mais é a fadiga. A gente se sente assim um lixo. Você tá entendendo? Porque baixa autoestima, você acha que realmente você é uma pessoa preguiçosa, ou você acha que você tá com uma depressão, mas como? A fadiga ela vem mais pela manhã. Quando é no segundo horário, se a gente não tiver com a crise no restante do nosso corpo, dá pra gente ter uma vida normal, né? Mas quando ela comete, é a fadiga, é o ponto de gatilho mesmo que você tem que investigar. Tem que investigar, tem que se conhecer bastante para poder saber, assim, não, eu preciso de uma ajuda de um profissional de saúde. Nara, você estava aqui conversando comigo em off, dizendo que chegou, inclusive, até depressão. A fibromialgia tem alguma interligação com o cérebro? Exato, total. A gente recebe a dor de uma forma que vai para o nosso cérebro a informação 10 vezes mais do que uma pessoa que não tem a fibromialgia, você está entendendo? Então, assim, uma dor que você sinta, nós que temos fibromialgia, a gente sente 10 vezes mais. O cérebro, ele recebe de uma forma muito delicada, tá entendendo? E transmite para a gente como uma bomba. Então, é assim que ela funciona. Então, tem tudo a ver com o cérebro. Lembrando, minha gente, que a Nara Duarte, ela levantou essa bandeira em Palmeira dos Índios, inclusive, ela fez uma campanha aí dos crachás de identificação para quem tem fibromialgia, porque não é uma doença aparente, né? Eu vou chamar aí para vocês o vídeo que ela publicou nas redes sociais, que viralizou, saiu em todos os meios de comunicação, para que as pessoas tenham consciência. E daqui a pouco eu volto com ela novamente, para a gente dar seguimento à nossa conversação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou a Nara, de Palmeira dos Índios. Sou deficiente não visual, né? A minha deficiência é a fibromialgia. E estou aqui para falar para vocês um pouco do cordão girassol, que muitas pessoas não têm conhecimento ainda, principalmente aqui na minha cidade. Eu sinto essa necessidade de falar, porque muitas pessoas perguntam, não me incomodo, podem perguntar tranquilamente, mas eu percebo que existe essa necessidade mesmo de terem conhecimento em relação ao cordão. O cordão girassol, ele serve para sinalizar que existe aqui uma deficiente não visual, ou seja, uma deficiência que não é visível a olho humano, certo? Então, o que acontece? Para que serve? Para que nós tenhamos direito em filas, estacionamento, sinaliza também uma questão de que aconteça uma dor, um desmaio e algum de nós estejamos sozinhos. Então, através do cordão, aqui tem o QR Code, através desse QR Code, coloca a câmera e aqui tem o CID, o laudo médico, o endereço, o nome de uma pessoa responsável para entrar em contato. Então, o cordão é muito importante, porque ele sinaliza que aqui tem alguém que está precisando de um cuidado, de uma atenção maior. Então, eu estou falando em meu nome, Nara, mas como no nome de todas as mulheres e todas as pessoas que têm fibromialgia. Nara, você fez aquele vídeo e viralizou e se tornou uma pessoa conhecida na cidade, como levantou uma bandeira de uma doença que até então era desconhecida para a população palmeirense e aqui de adjacências. Exatamente. Esse vídeo foi porque eu me sentia muito assim, injustiçada, bem, para não dizer capacitismo, né? Para não usar esse termo, mas eu vou usar. Existe muita falta de empatia, tá entendendo, com as pessoas. E como era que eu ia conseguir chegar até alguém que tem fibromialgia? Então eu pensei, vou postar porque pode me ajudar e pode ajudar muitas mulheres que têm e não sabem. Então assim, foi quando eu resolvi postar, falar sobre o cordão, para que nós sejamos, que as pessoas tenham mais empatia. A verdade é essa, porque o que falta muito é empatia pelo próximo. Tá? Você já chegou a passar por alguma situação assim, desconfortável? Já cheguei a passar, sim. Por exemplo, eu fui em um estabelecimento que tem elevador e eu falei com a pessoa, pedi para que a pessoa ligasse o elevador. E a pessoa disse, não, mas esse elevador é para quem tem deficiência. E a fibromialgia, eu tenho uma deficiência, é lei.
Quem tem fibromialgia no estado de Alagoas e em mais 16 estados é lei. Não é um favor que aquela pessoa faz. E se fosse? O que era que tinha, Grazi? Você, se aquela pessoa não é uma deficiente, um exemplo, que não é o meu caso, o que tinha de mais você ligar o elevador se uma pessoa pediu para ligar o elevador? Essa pessoa deve estar com alguma dor, com algum problema, não é verdade? E a pessoa disse que não, que era para quem tinha deficiência. E eu disse, eu tenho deficiência, eu sou deficiente, só que a minha deficiência é oculta. Na época você não andava com esse cordão. Exatamente. Mostra aí o cordãozinho para que todo mundo fique ciente. Quando vê esse cordãozinho aí com girassol, né? Sejam solidários. Seja, né? Exatamente. É uma forma de se identificar, né? O cordãozinho do girassol. Também tem o cordãozinho do autismo, né? Autismo, que esse também a pessoas vai dar a escolha da mãe, né? Se quer que o filho use o cordão girassol ou quer que o filho use o cordão quebra-cabeça. O girassol é específico para quem tem fibromialgia. Mas se uma mãe quiser, não, mas eu vou usar o girassol, tudo bem. Já o quebra-cabeça é específico para quem tem autismo, né, TDAH, porque é mais infantil, tem aquele quebra-cabeça, né, as crianças gostam mais, atraem mais. Mas o que conta aqui nesse cordão é esse QR Code, porque no QR Code vai ter todos os laudos médicos. Se alguém tiver alguma dúvida, contestar, você pega o celular, coloca aqui e aqui vai aparecer os laudos médicos. A fibromialgia, ela não é uma deficiência que o médico vai dizer assim, você tem, pronto. Como eu já conversei com a Grazi aqui, que vai sendo descartadas pelos exames médicos, exames laboratoriais, quero dizer. Então, não adianta chegar e dizer, eu tenho fibromialgia porque tudo dói. A gente tem que provar, né? Porque, por ser uma deficiência oculta, principalmente, a gente tem que provar. Então, quando andar com o cordão, se no cordão, na sua carteirinha você não tem o QR Code, você tem que levar todos os laudos médicos numa pastinha. Porque se a pessoa pedir, você tem como comprovar. Só o cordão com uma carteirinha aqui, identificação, não é confiável. Após essa campanha que você fez, foi procurada assim por outras pessoas de Palmeira que é portadora da doença? E aí, como foi? Quantas pessoas têm fibromialgia aqui em Palmeira que eu nem sonhava e eu me sentia abraçada por elas, tá entendendo? E vice-versa. Tem também homens que têm fibromialgia, quero deixar aqui que tem 5% dos homens, né, tem fibromialgia. Aqui em Palmeira a gente tem um rapaz, é professor, arquiteto, e ele tem também fibromialgia, que no dia que eu fui para dar palestra lá no SESMAC, eu o conheci lá. E eu fiquei surpresa, porque eu acredito que ele sofre bem mais do que a gente. Sabe por quê, Grazi? Porque tem aquela cultura que homem não sente dor, né? Que homem tem que ser forte. Verdade. Né? Então eu acredito que ele ainda sofre mais do que nós mulheres, porque a mulher é um ser mais sensível, é um ser mais delicado, né? E para o homem chegar assim e dizer, tô com dor, não tô aguentando sair da cama. Aí existe aquela questão do machismo, ainda algo cultural, né? E é uma doença que atinge a maioria 80% são mulheres, né? Exato. A maioria são as mulheres. Existem crianças também, mas é uma minoria muito grande. A maioria são as mulheres a partir dos 30 anos de idade. Acomete mais. Mulheres a partir de 30 anos de idade a 50. Nara, depois de um relato assim de tanta dor, o que é que te leva a lutar, levantar essa bandeira? Por mais que a fibromialgia no nosso estado seja reconhecida como uma deficiência física, existem outros estados que não são reconhecidos ainda, tá entendendo? Que precisa entrar em vigor essa lei. Então, assim, o que me motiva é divulgar, para que as pessoas tenham conhecimento, para que chegue na educação, porque precisa chegar na educação, nas escolas, para que nas universidades, na Secretaria de Saúde, de Ação Social, para que tem pessoa, muita gente leiga que não tem conhecimento, e eu não culpo essas pessoas, porque eu também não tinha. Né? Eu também não conhecia, porque eu comecei a conhecer depois que eu descobri que eu tinha. O poder público deixa um pouquinho a desejar. Exato, não é esse tipo de diagnóstico. É importante que a gente tenha essa força do poder público, é muito importante, porque através da força do poder público, a gente vai ter força de chegar na educação, de chegar na saúde. Eu conheci um profissional de saúde que ele não conhecia o cordão. Quando eu cheguei lá, ele perguntou. Então, assim,
é algo que realmente é necessário, que eu agradeço demais pelo convite, né? E assim, é necessário mesmo que a gente tenha oportunidades como essa para que a gente possa ganhar força para se ajudar. Já virou lei também, eu quero deixar aqui claro que se tiver alguém que não saiba, né? O SUS, agora nós somos cobertas pelo SUS, o nosso tratamento é coberto pelo SUS, se for fisioterapia, se o médico disser você precisa fazer musculação, você está entendendo, medicamentos, tratamentos, virou lei, entrou em vigor no mês de outubro do ano passado. Só falta chegar aqui, né? Porque assim, vira lei, mas até chegar, né, no interior, primeiro demora um pouco. Mas então são esses direitos que quem é portador tem? Tem. Se o médico disser assim, Nara, você tem que fazer musculação, você tem que fazer hidroginástica, a gente leva, né, a guia do médico e a gente tem esse direito sim. Hoje você aqui em Palmeira dos Índios tem direito a todos esses benefícios, Nara? Ainda não, infelizmente. Eu acredito que tem muitas pessoas ainda que nem conheçam, pessoas do poder público, né, que ainda nem conheçam a fibromialgia, entendeu? Infelizmente. Nara, eu agradeço muito a sua participação, né? Muito esclarecedora, né? De como a doença surge, como ela é detectada, como é o funcionamento, quais os direitos, né? Para quem sofre de fibromialgia, procure seus direitos, né? Se juntem, se unam, né? Para levantar essa bandeira, para que se torne uma coisa mais forte, para que o poder público também tenha vontade, né, de fazer alguma coisa por quem sofre de uma doença que, meu Deus, ela estava dizendo aqui nesse instante que até o couro cabeludo dói. Dói tudo. É algo que realmente. E outra coisa que eu quero deixar aqui ressaltado, porque o acolhimento da família é muito importante, Grazi. Entendeu? É muito importante que a família acolha essa pessoa, que a família não olhe assim como algo que os de fora aqui não olham, sabe? Que trata de forma humana. Você tá entendendo? Porque quando a gente se sente abraçada, como eu fui abraçada pela minha família, e foi muito importante, porque como eu te falei, eu cheguei a me sentir o quê? Preguiçosa. E quando a minha família disse assim, não, você não é preguiçosa. Então é um conjunto, não depende só de mim saber. É importante que a família também procure estudar mesmo o caso, ou então acompanhar ao profissional de saúde, tirar as dúvidas, para que entenda a gente. Você está entendendo? Porque quando nós somos acolhidas, nós temos uma melhora. Isso é muito importante, o acolhimento, tá entendendo, Grazi? E o psicológico eu acredito que também, né? Exatamente. Ajuda muito. Ajuda muito. Eu tô fazendo terapia, tá entendendo? Isso tem lhe ajudado de alguma forma? Demais. Você tem notado progressão? Tenho notado progressão, porque eu parei de me preocupar com o que aquele meu colega de trabalho pensa, porque eu tô aqui agora. Porque, infelizmente, quando a gente está afastada do trabalho, eu acho que em todo local, é como se achasse que a gente não pode ter vida. Se você está de licença médica, por que você passeou? Por que você saiu? Mas a gente também precisa se ajudar, porque senão a gente fica enterrada em cima de uma cama e vem mesmo uma depressão pesada. Então, realmente, é algo que ajuda muito a terapia, para a gente tirar da cabeça aquilo que o outro está pensando, você está entendendo? E seguir firme. Com fé em Deus sempre. Eu deixo aqui, né, para todas as pessoas que estão aí nos assistindo, né, que seja mais humano, né, com quem é portador, né, de certas doenças. E peço aqui a Nara que ela deixe um recado especial para quem está nos assistindo, para quem é portador, para quem é família de portador, né, para se conscientizar. Eu peço aqui, primeiro, para quem tem a fibromialgia, não desanime, procure ajuda. Procure conversar com outras pessoas que também tenham, né? Para se unir. Os familiares tenham empatia. Os que não são familiares também tenham empatia pelo próximo. Mesmo que aquela pessoa não esteja concordando, pare para ter um olhar humano por aquela pessoa, independente de como ela esteja, se fisicamente, aparentemente bem, ou então aparentemente mal, e eu não vou chegar perto daquela pessoa porque ela... Não.
a gente tem que ter um olhar pelo próximo, um olhar humano. Então, o recado que eu deixo aqui é esse, tanto para a família, como para toda a sociedade e, em especial, para as pessoas que têm essa deficiência. Nara, conte sempre com o apoio da TV Estadão, que já levantou uma bandeira. Inclusive, a gente está com um programa aqui, o Café Teando, que é o transtorno de espectro autista, apresentado pela Juliene Pereira, né? Todas as semanas aqui. Conte sempre com a gente para levantar essa bandeira, né? A gente está junto com vocês nessa ação até humanitária, né? Humanitária. Com certeza. E quem precisar de ajuda pode procurar também o Estadão, que a gente vai lutar junto com vocês. Eu agradeço de coração. Representando quem tem fibromialgia, nós agradecemos de coração pelo acolhimento. De verdade. O Frente a Frente com a Grazi termina por aqui. Na próxima sexta tem um... Vou deixar aí no ar, viu? Vem bomba por aí, viu? Aguarde a gente todas as sextas-feiras, às 19 horas. Na próxima, vou ficar calada. Termino por aqui. Tchau. Tchau.